Falando um pouco sobre a autoestima, a gente vai estar falando nesse momento sobre a autoestima frágil. Alguns especialistas eles identificam que existem 4 tipos de autoestima: autoestima baixa, autoestima frágil, autoestima alta e autoestima boa, que é aquele equilíbrio e é o que todos nós devemos buscar. A autoestima não está relacionada a status, não está relacionada a um corpo bonito, não está relacionado a um rosto sem rugas, né? O que algumas pessoas possam imaginar, e sim está relacionado como eu me vejo. Se eu não estiver com o corpo no padrão da sociedade, mas se eu me vejo bem, feliz, saudável, então isso sim é uma autoestima baixa. Ruim é quando eu me vejo e não me sinto bem com isso. Então, provavelmente eu não estou com uma autoestima boa e eu preciso equilibrar isso para que eu viva e não apenas sobreviva. Então, falando agora sobre a autoestima baixa, nós já fizemos um vídeo. A autoestima frágil, 55% da população se encaixa de no mínimo 3 e no máximo 7 características dessas que nós vamos citar. Então, a autoestima, ela é o quê? Ela é o eixo principal da nossa mente. Ela que equilibra, né? Quando esse eixo é frágil, isso aumenta muito as nossas chances de desenvolver problemas emocionais maiores, como a depressão, como a bipolaridade, síndrome do esgotamento emocional, burnout, né? E inclusive, né, associando aí, se tornando uma pessoa de autoestima baixa, que é aquela pessoa que anda um pouco mais corcunda, aquela pessoa que anda sempre com o olhar para baixo, né? E, claro, não é uma pessoa que vive com saúde, não é uma pessoa que tem uma saúde emocional boa, e aí precisa estar equilibrando. Então, lá na autoestima frágil, observe se você por acaso se identifica com alguma dessas características, para que você já possa se autoconhecendo, identificando em você essas falhas, e a gente possa estar entrando no nível aí de busca para o autoconhecimento, de busca para o amor próprio, para o equilíbrio da nossa autoestima, que é o que realmente nos dá sentido à vida, ok? Então, são pessoas que normalmente se magoam facilmente. Observe se você, por acaso, está vivendo este momento, experimentando este momento de se magoar facilmente, de ter uma tolerância muito baixa à frustração. Então, tudo que acontece, você já logo entra em pânico, entra em desespero, né? Como se você não fosse capaz de resolver essas questões cotidianas, esses obstáculos que nós temos diariamente. Nós somos seres humanos e nós temos o tempo todo obstáculos para poder ultrapassar. Então, observe se você não está com uma tolerância muito baixa diante das frustrações, né? Acontece algo, não acontece do jeitinho que você planejou, você logo já faz uma tempestade no copo d'água. Então, observa se você não está fazendo isso. Está reagindo mal às críticas, né? Mas aí se envaidece muito quando tem uns elogios, fica semanas lembrando dos elogios e fica semanas remoendo aquelas críticas, não consegue perceber o lado bom da crítica, né? Porque a crítica ela vem para construir algo, é algo perceptível ao externo. E, por exemplo, dentro de uma empresa, há necessidade de crítica para quê? Para evolução. Então, se você não estiver recebendo as críticas para te fazer evoluir, você está levando isso para o lado pessoal, então você não está evoluindo e está sofrendo muito com essas críticas aí, tá? Você lida mal com a rejeição, exclusão, abandono. Então, nos fins dos relacionamentos, você é uma pessoa que sofre muito, mesmo que você perceba que aquela relação não era uma relação saudável, mas ainda assim você não consegue ver o lado bom dessa separação e você fica ali rastejando, né, para essa pessoa te perdoar, ou se colocando na situação do perdão. Às vezes você nem é culpado, né, e se coloca na situação do perdão só para que a outra pessoa retorne a você. Observe se você não está fazendo isso. Fica remoendo por horas ou até dias quando acontece algum conflito. Tem aquele diálogo interno, a gente chama de diálogo interno quando você fica perguntando e respondendo para você mesmo. Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? E aí você já vai se respondendo de forma negativa, né? Então, se você ficar remoendo por dias e por horas os conflitos, os pequenos conflitos do dia a dia, significa que você está com uma autoestima frágil. Você se sente muito carente, fica sempre buscando aprovação, sempre alguém tem que dizer para você se está certo ou não, para que você se sinta, né, corajoso em tomar alguma decisão. Sempre aguarda a opinião de alguém, não tem aquela coisa definida, não, eu fiz esse projeto, eu vou mandar esse projeto para a faculdade. Você sempre precisa que alguém reveja esse projeto, porque você não se sente seguro de que esteja bom.
fica carente ali, buscando aprovação, inclusive das pessoas para suas próprias atitudes, para as decisões da sua vida que você deve tomar. Depende emocionalmente dos outros. A gente vê isso muito nos relacionamentos, aquela pessoa que se entrega totalmente na relação e espera que o outro te dê tudo, toda a felicidade, todo o amor, que você, né, ainda chega a sufocar o parceiro, querendo ali toda aquela atenção, todo aquele amor, e ou seja, né, não é saudável. A gente tem que aprender, eu já fiz outros vídeos sobre isso, que precisa estabelecer um amor, uma conexão com você mesmo, porque só assim você vai receber o respeito das outras pessoas e só assim você vai conseguir ter um relacionamento saudável. Ninguém pode vir a você para te completar, as pessoas têm que vir a você para te transbordar, porque o amor que você tem por você tem que ser altamente suficiente para que você se cuide e não entre em algumas enrascadas aí, né? Umas relações de enrascadas aí. Existem muitas pessoas com dependência emocional nos relacionamentos, inclusive nos relacionamentos filhos, pais, né? Ficam ali pendentes, dependendo mesmo. E aí suga muito o outro, né? E também não é saudável nem para você e nem para o outro. Se culpa demais, tem aquela coisa de, isso aconteceu por minha culpa, eu sou culpado por isso, eu sou culpado por aquilo. Tá sempre se culpando por tudo que acontece, sem perceber que sim, nós somos responsáveis, autorresponsáveis por tudo que acontece com a nossa vida, mas nós precisamos aprender com os nossos erros e não ficar no sentimento de culpa, que o sentimento de culpa ele não nos faz evoluir, ele apenas nos mantém na dor, circula na dor. E aí a culpa não ajuda. O que ajuda é sentir-se responsável. Se você fez algo e você é responsável por isso, excelente um momento de reflexão. Refletir, sou responsável. Então agora eu vou o quê? Aprender com esse erro, né? Não vou repetir novamente, mas também não tenho que ficar o tempo todo me chicoteando por conta de um erro ou outro que eu tenha cometido, porque isso não me faz evoluir, isso só me faz sofrer, tá? Então, querer sempre agradar os outros, nunca desagradar. E aquela velha dificuldade de dizer não. Quando eu não digo não, eu acumulo funções sob minha responsabilidade, não é mesmo? E aí eu acabo não sendo capaz de fazer nem o meu e nem o do outro. E eu fico como? Cansado, estressado e triste. E ainda o outro fica chateado porque eu não dei conta e eu disse que daria. Então, é muito comum esse tipo de comportamento, a gente vê com as pessoas que convivem com a gente, mas aqui a intenção não é você observar o outro e nem entrar com o julgamento. Fulano, você está com a autoestima baixa. Não, o objetivo desse vídeo é que você se perceba dentro dele, identifique uma ou outra característica que você tenha dentro desse padrão de autoestima frágil. E se você se identificou com algumas, começar a buscar ajuda para que você possa se libertar e consiga viver um pouco mais feliz, um pouco mais realizado. Repetindo, nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui nesse plano para viver em abundância, ok? Fiquem com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.